Olá, caro internauta! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Português na Mente. Antes de mais nada, peço que se inscreva em nosso canal e acione o sino de notificações. Assim você estará nos ajudando a divulgar o canal, além de ficar por dentro de cada atualização. Bem, nesta aula, vamos fazer a resolução de algumas questões de língua portuguesa que foram realizadas pela Fundação Aroeira para um concurso de professor de língua portuguesa. Ok? Para tal, vamos iniciar com a leitura do texto 1, que servirá de base para que possamos responder as questões que virão a seguir. Vamos lá. Já era quase madrugada neste querido Riacho Fundo, cidade muito amada, que arranca elogios de todo mundo. O plantão estava tranquilo, até que de longe se escuta um zunido, e todos passam a esperar a chegada da polícia militar. Logo surge a viatura, desce um policial fardado, que sem nenhuma frescura traz preso um sujeito folgado. Procura pela autoridade, narra a ele a sua verdade, que o prendeu sem piedade, põe sem nenhuma autorização, pelas ruas ermas do todo tranquilão, estava em uma motocicleta com restrição. Perdão, a última parte. Pelas ruas ermas, todo tranquilão, estava em uma motocicleta com restrição. Agora sim. Bom, a primeira coisa que nós podemos já observar neste texto é que ele tem a estrutura de um poema. Ele possui versos e ele possui aí estrofes. Também podemos observar que temos aí rimas emparelhadas e rimas alternadas. Emparelhadas são aquelas no modelo AABB, como nós podemos ver na segunda estrofe. Tranquilo, zunido, esperar, militar. E alternadas, que é A, B, A, B, podemos ver na primeira, ó, madrugada, amada, fundo, mundo. A partir disso, já podemos aí analisar a questão 1. Leia as afirmações sobre o texto. É o relatório de um crime na estrutura de um poema. Acabamos de identificar que realmente tem uma estrutura de poema. O autor do texto apresentou versos e estrofes, além de rimas alternadas e emparelhadas em todo o texto. Também já verificamos isso. Fica explícito que a principal intenção do autor não foi produzir arte. Essa é uma informação de achismo, nós não podemos afirmar que sim nem que não. Mas só pelo formato do texto, pela estrutura dele em poema e com estrofes em rimas alternadas e emparelhadas, poderíamos com certeza aí, afirmar que sim, houve uma intenção de produzir arte. Então, esta é realmente uma alternativa incorreta, né? Uma afirmação incorreta. Há presença de intergeneracidade neste texto, considerando que ele apresenta uma característica formal. Entretanto, outro propósito, há presença de intergeneracidade neste texto, considerando que ele apresenta uma característica formal. Entretanto, outro propósito comunicativo. Bom, aqui seria necessário conhecer um pouco sobre a teoria dos gêneros textuais, né, o que diz respeito, inclusive, ao fenômeno de intergeneracidade, que está relacionado a quando um gênero traslada para outro gênero, com uma função comunicativa, com um propósito comunicativo específico. Então, poderíamos dizer que um texto dessa natureza certamente apareceria num texto da esfera jornalística, apareceria num texto de narração, uma narrativa jornalística, ou uma crônica, enfim, mas apareceu em forma de poema. Então, houve aí esse intercâmbio, essa intergeneracidade, ou seja, um gênero trasladou para outro gênero. Então, aí o interessante seria estudar um pouquinho sobre teoria literária, para as questões que dizem respeito à estrutura e estética, e a teoria dos gêneros textuais, onde vocês podem encontrar em livros como da Ingdori Koch, como também do professor Antônio Marcus. Bom, nesse caso, a alternativa correta seria a D, pois a afirmação incorreta é a 3. Ok? Bom, na questão 2, em relação ao texto 1, marque a tipologia textual de base predominante.
Não é um texto descritivo, não faz descrições exageradas, comparações, uso excessivo de adjetivos, tentando construir imagem mental. É um texto narrativo, narra fatos, acontecimentos, tem uma cronologia, uma ordem dos acontecimentos. Não é injuntivo porque não oferece instruções nem orientações para realizar alguma atividade. Tampouco argumentativo porque não oferece posicionamento ou defesa de tese. Então, aí a sugestão é estudar tipologia textual. 3. Quanto ao domínio discursivo, marque a instância discursiva predominante no texto. Não é familiar, poderia até ser confundido com jornalístico, quando analisamos até a questão 1, eu falei a respeito disso. Não é jurídico e é, lógico, um texto do discurso, domínio aí poético. Aqui caberia um estudo, né, das teorias de gêneros do discurso, que não se confundem com as teorias de gêneros textuais. Ok? À guisa de exemplo, as teorias de gêneros discursivos podem ser encontradas até na obra de Aristóteles, quando ele separa ali três tipos, né? O discurso epidítico, o discurso deliberativo e o discurso jurídico. Então, vale a pena aí uma pesquisa, um estudo sobre essa teoria dos gêneros discursivos. Bom, a 4. Considerando a ênfase que o autor deu a um dos elementos da comunicação no texto, a função de linguagem predominante nele é a função poética. Né? Usou rimas, usou organização e estrutura de composição de poema, versos, estrofes, que foram aí aspectos que nós podemos constatar. Então, aqui bastaria um estudo das funções da linguagem, aí, desenvolvida inclusive por Jacobson. Então, ou seja, não é apelativa, né, não se dirige ao outro, não é fática, a ideia não é manter o canal de comunicação e não é metalinguística, ou seja, não é a língua ou o código falando de si mesmo. Adiante. Bom, agora temos o texto 2, que é um texto sincrético, né? Ou seja, onde há linguagem verbal e não verbal, e é preciso analisar ambas para que se possa construir um sentido amplificado, né, do que se espera do texto. Então, está lá. A ilha reage à falta de combustível na imagem e eu achando que já estava aposentado. Ok? Aí você ainda vê ali o burrinho puxando a carroça, essa carrocinha, né, essa charrete tem lá escrito Uber, enfim, então é ele reclamando, achando que já estava aposentado, que a modernidade chegou e, na verdade, ainda continua, né, sendo submetido a esse tipo de trabalho. Enfim, questão 5. Na charge acima, há um recurso estilístico na construção do pensamento do personagem burro. Qual é o nome dessa figura de linguagem? Marque a alternativa correta. Bom, não é paródia, porque não está sendo construída uma versão de cunho anedótico a respeito de um texto já conhecido. Não é paráfrase, porque nós estamos falando com as próprias palavras a respeito de um texto também de referência. Não é metáfora porque não há uma comparação implícita. Portanto, é prosopopeia, que também é conhecida como personificação ou animismo. Então, aí basta um estudo de figuras de linguagem. Lembrando que a prosopopeia é um tipo de figura de linguagem que tem por função atribuir características de seres animados a seres inanimados, coisas, objetos e por aí vai. Bom, questão 6. No pensamento do personagem burro dentro do balão, há dois conectores conjuntivos, e que. Marque a alternativa que apresenta a classificação semântica dos conectores na ordem que aparecem. É só voltarmos ao texto. Vejam, a ilha reage à falta de combustíveis e eu achando, ou seja, há aí uma soma, uma adição, né, de fatos, uma adição de orações, de verbos, né, de ações. Então já sabemos que é aditiva, a soma. Depois, e eu achando o quê? Que já estava aposentado. Então veja que aqui nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então esse que é conjunção integrante. Veja que você não precisaria nem saber classificar o tipo de oração subordinada. Bastava reconhecer aí a função exercida pelo que. Então aí é lógico, a sugestão é estudar período composto por coordenação e subordinação. Vamos agora ao texto 3. Leia este trecho de notícia de jornal. No início do ano, haverá concursos para preenchimentos de todas as vagas ociosas na Unicamp, promovidas pelas universidades onde serão oferecidas. Se não houverem candidatos aptos em número suficiente para preencher as vagas,
elas serão oferecidas somente no ano seguinte. Vejam que eu já grifei no início do ano haverá, o verbo haver ali, haverá, e também se não houverem candidatos. A pergunta será justamente sobre isso, sobre o verbo haver, que é, nesse trecho, há duas passagens empregando o verbo haver no sentido de existir. Marque a alternativa correta quanto à concordância verbal nesse emprego. Veja, o verbo haver, quando tem o sentido de existir, ele é inflexível. E aí isso acontece quando tem o sentido de existir, de acontecer e de ocorrer. Então, é um verbo impessoal, ele não vai flexionar. Então, ele é empregado na terceira pessoa do singular. Agora, observe, quando ele tem sentido de ter, ele flexiona. Então, fica aí atento, vale a pena, lógico, revisar as regras de concordância verbal, sobretudo as regras específicas de concordância com o verbo haver. E aí nós vamos ver que, voltando aqui um pouquinho no texto, olha lá, no início do ano haverá, né? Então, ocorrerá, né? Acontecerá. Está correto, em terceira pessoa. Já aqui, ó, se não houverem candidatos, ou seja, se não existirem, né? Mas não é o verbo existir que está em questão, é o verbo haver, então está incorreto. Bem, então, conforme constatamos, a segunda ocorrência do verbo haver está incorreta, visto que no significado de existir, ele deveria não estar flexionado, e sim na terceira pessoa do singular. Assim sendo, a alternativa correta é a letra B, haverá concursos. Bom, texto 4. O que não faltou foi aviso. Choveu tinta nas rotativas que imprimiram jornais e revistas em maio para falar da crise. Os meios de comunicação descobriram a crise tardiamente. Apesar de esporádicos alertas, ninguém soube dar ao cidadão a real dimensão do problema. Vai fazer 5 anos que a Câmara Americana de Comércio aborda em textos públicos os problemas de suprimento de energia no Brasil. Questão 8. Marque a alternativa que apresenta o sentido do verbo chover no texto 4. Bom, não é chover no sentido de chuva, não é pingar muitas gotas, daí seria uma redução da ideia, nem cair gotas esporádicas de tintas, também não é essa a ideia que iria ficar semelhante à de pingar. É a ideia de cair ou sobrevir em abundância, ou seja, realmente choveu na ideia de exagero, né? Aí é no sentido conotativo, e a palavra está sendo usada no sentido figurado. Então, aí a dica seria estudar semântica, né? A parte de sinônimos, sobretudo, mas também a parte de linguagem figurada e linguagem no sentido concreto, então, ou seja, denotação e conotação. Alternativa A. Questão 9. A palavra alerta pode exercer as funções relativas a 4 classes gramaticais. Em que sentido ela foi empregada no texto? Marque a alternativa certa. Bom, eu até grifei a palavra alternativa, né? Apesar de esporádicos, alertas. Então, esporádicos aí é o adjetivo e alertas, no caso, faz função de substantivo. Eu poderia falar, apesar de alertas, né? Dos alertas. Então, ela exerce função de substantivo. Aí é um rápido estudo de revisão das 10 classes morfológicas, sobretudo aí dos substantivos. E a última questão, questão 10, observe as palavras extraídas do texto e marque a alternativa cuja acentuação dos vocábulos se justifica pela mesma regra ortográfica. Então, você tem lá comunicação, câmara, que é, no caso ali, câmara é proparoxítona, ninguém, que é oxítona, dimensão, né, também o acento aí til, que está também sobre o nasalador ão. Então, esporádicos, né, proparoxítona, público, proparoxítona, comércio, paroxítona, ninguém, oxítona, cidadão, novamente, o til, a ideia de nasalização, e na D você vai ter esporádicos, que é, de fato, né, nós temos aí uma proparoxítona,
câmara, proparoxítona, e públicos, também proparoxítona. Logo, a alternativa que se justifica pela mesma regra ortográfica é a letra D. Então, aí também seria uma revisão de regras de acentuação, em específico das oxítonas. Bem, nós chegamos ao final de mais uma aula, espero que você tenha gostado das resoluções, né, das questões, que tenham ficado claras aí, os aspectos que foram analisados e as sugestões também de estudo para que você possa conhecer mais sobre esses assuntos, revisá-los. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais e nós ficamos por aqui. Até uma próxima.